Junte-se a nós enquanto viajamos para o desconhecido e enfrentamos os túneis assustadores e salas subterrâneas secretas do domínio papal para descobrir os segredos mais sombrios que o Vaticano está escondendo de nós. O papel do Vaticano nas cruzadas. Eram exércitos cristãos europeus que embarcaram em campanhas militares conhecidas como cruzadas do século XI ao século XIII. Seu principal objetivo era reivindicar e proteger os locais sagrados cristãos no Mediterrâneo Oriental, especialmente Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. A primeira cruzada foi lançada em 1095 e capturou com sucesso Jerusalém em 1099, estabelecendo vários estados cruzados no Levante, incluindo o Reino de Jerusalém. As cruzadas ocorreram sob a proteção do Papa. Este era o líder de todo o mundo cristão na época, e o massacre de dezenas de milhares de pessoas e a conversão forçada ao cristianismo eram, de fato, atividades oficiais apoiadas pela Igreja. Na verdade, o Papa muitas vezes oferecia absolvição vitalícia aos cruzados pelos pecados que cometeram. As coisas que foram feitas e continuam a ser feitas em nome da religião são horríveis e mostram o pior da humanidade. A necrópole do Vaticano. A palavra necrópole significa cidade dos mortos. E esses locais macabros podem ser encontrados em todo o mundo, geralmente sob a cidade moderna. Portanto, não deveria ser uma grande surpresa que haja, de fato, uma necrópole sob o Vaticano. Afinal, o Vaticano está localizado bem no coração de Roma, uma das cidades antigas mais bem preservadas, e eles realmente gostavam de uma boa necrópole naquela época. Este local específico dos mortos está localizado sob a Basílica de São Pedro. É um local de enorme importância histórica e é o local de descanso final de muitos papas. O cemitério em si remonta à Roma antiga, mas só foi descoberto na década de 1940, quando estavam sendo realizadas escavações na área. Está repleto de todos os tipos de sarcófagos elegantes e uma infinidade de artefatos da era antiga, em particular relíquias do papado e da Igreja Católica em Roma. Um túnel de fuga para o Papa. No passado, os papas estavam sempre correndo perigo. Passavam a maior parte de suas vidas paranoicos, temendo que alguém estivesse tentando matá-los. Em 1277, o Papa Nicolau III mandou construir um corredor elevado especial para que ele pudesse se mover entre a cidade do Vaticano e o Castelo de Santo Ângelo, um grande castelo em Roma que era usado como fortaleza pelos papas na época. Basicamente, é apenas um longo corredor que atravessa o distrito de Borgo, em Roma. Mede aproximadamente 800 metros de comprimento e foi usado ao longo da história por papas que queriam evitar coisas como assassinos e outros personagens malignos. Sabe-se que foi usado por diferentes papas como meio de escapar da morte certa. O Papa Alexandre VI utilizou para fugir em 1494, quando a cidade foi invadida por Carlos VIII da França. Ironia do destino, ele era conhecido como Carlos, o Afável, apesar desse hábito nada afável de invadir territórios. O túnel também foi utilizado para fins de sobrevivência pelo Papa Clemente VII em 1527, durante o saque de Roma. Esse evento ocorreu após a captura de Roma pelas tropas amotinadas do Sacro Império Romano sob Carlos I. Isso resultou em um derramamento significativo de sangue e no massacre quase total da guarda suíça, que era a guarda pessoal do Papa e do Vaticano. Eles encontraram seu fim nos degraus da Basílica de São Pedro, o coração da cidade do Vaticano e o centro da Igreja Católica. Exorcismos no Vaticano. Você sabia que, aparentemente, estamos vivendo um aumento no número de possessões demoníacas? Não? Bem, provavelmente porque essa ideia é um monte de besteira. Mas é isso que o Vaticano tem dito pelo menos na última década. Alguém andou brincando com tabuleiro ou Ouija como se estivéssemos nos anos 1980 e todos estivéssemos em uma festa do pijama. Talvez seja apenas gente buscando atenção. Quem pode dizer? A resposta para esse perigoso influxo de demônios, segundo o Vaticano, é treinar um exército inteiro de exorcistas. Sim. A resposta para baboseiras geralmente é mais baboseira. O Vaticano decidiu que esse exército de caçadores de demônios será formado por pessoas comuns. Aparentemente, os padres estão muito ocupados com outras questões, como processos judiciais e afins. Então, eles estão treinando católicos e supostamente lhes dando as ferramentas para, primeiro, reconhecer uma possessão demoníaca e, depois, saber o que fazer a respeito. Mas aqui está uma dica: não é possessão demoníaca. Demônios são um grande absurdo, e você deveria parar com isso agora mesmo. A coleção de arte do Vaticano. Os museus do Vaticano estão completamente lotados de arte de todas as épocas da história. Existem desde as primeiras obras de arte cristã, nas quais Cristo e os santos são retratados, até uma extensa coleção de arte moderna iniciada em 1973,
como uma tentativa de reconectar a Igreja com a cultura contemporânea. O Vaticano começou a coletar peças modernas a pedido do então Papa Paulo VI. Eles até mesmo encomendam arte contemporânea para enfatizar a perspectiva moderna da Igreja. Uma dessas peças é A Ressurreição, de Pericle Fazzini. Esta escultura não é apenas uma obra de arte impressionante, mas também um lembrete sombrio e aterrorizante da fragilidade humana e do potencial devastador de um holocausto nuclear.